Então me sinto privilegiada. Muito obrigada a toda a equipe do Alô Canedo, vocês que direta e indiretamente compareceram aqui e fizeram com que essa festa acontecesse. Leno tá de parabéns, mais sucesso ainda, você merece, por ser esse ser humano tão humilde, essa família linda. Alô você, boa noite, forte abraço, está no ar a partir de agora aqui no Alô TV, o Alô Esportes. Vamos falar tudo a respeito dos times goianos que estão jogando o Campeonato Brasileiro das séries A e B. Ontem, pela Série B, o Atlético tropeçou em casa. Mesmo jogando bem, o rubro-negro perdeu para o CRB por 1-0. Já o Goiás, em jogo atrasado da 7ª rodada, entra em campo daqui a pouco, 7h15 da noite, diante do Corinthians, em Itaquera. O Goiás busca a reabilitação na competição. O time ocupa a 12ª colocação. E após a partida, de forma oficial, a diretoria vai anunciar a contratação do técnico Ney Franco. Tá tudo acertado, mas oficialmente só após a partida desta noite. Já o Vila Nova segue a sua preparação para o jogo diante do Operário na próxima sexta-feira. O Vila busca a 3ª vitória fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também no programa de hoje a respeito dos 2 jogos da semifinal da Copa do Brasil. Só jogaço. Já já a gente volta. Super promoção do Dia dos Pais, Só Ótica e Alô TV. Passe agora um WhatsApp para esse número e você já está concorrendo a um óculos Ray-Ban original e também a um óculos de grau, oferecimento aí da Só Ótica e também da sua Alô TV. Presenteie o papai com a Só Ótica e com a Alô TV. Passe agora um WhatsApp e diga que viu aqui esse anúncio. Você, que me cobria toda noite, que me perguntava se eu estava bem, que me passou valores, princípios e habilidades com muita alegria e disposição, que apesar de todos os seus problemas e cansaço, sempre teve tempo para ser o meu herói. Feliz Dia dos Pais! Legal, voltamos agora em definitivo para falar tudo a respeito do futebol goiano, que ontem o Atlético entrou em campo pela Série B e acabou perdendo. Antes, porém, boa noite, meu amigo Charles dos Anjos, tudo bem? Tudo bom, Edvaldo? 100% a 1000 por hora. Um forte abraço para você, um forte abraço a todos que estão conosco em mais uma edição aqui do Alô TV Esportes. O destaque inicial não deveria ser outro, o jogo atrasado do Goiás, lá em Itaquera, na Arena Corinthians. Goiás e Corinthians, hoje às 7h15 da noite, com algumas modificações. Modificações no setor de meio campo, por conta dessas formas contratuais em que alguns jogadores do Goiás pertencem ao Corinthians. Mas tudo isso nós vamos conversando no decorrer do programa. E eu falei agora há pouco, 2 jogos pela Copa do Brasil, fase semifinal. Na verdade, um jogo, Cruzeiro e Internacional. Exatamente, apenas um jogo hoje, 9h30 da noite, Cruzeiro Internacional no Mineirão. O segundo jogo, Grêmio e Atlético Paranaense, será apenas na semana que vem. Semana que vem. Então hoje mais emoção à vista. Mais emoção. Um jogo hoje, então nós teremos o jogo do Goiás. Quem gosta muito de futebol assistirá o jogo do Goiás 7h15 e logo depois assistirá a semifinal, aliás, o jogo de ida da semifinal entre Cruzeiro e Internacional pela Copa do Brasil. Muita emoção hoje. Muita emoção. Emoção quem teve ontem foi a torcida do Atlético, que compareceu em bom número ao estádio Antônio Ascioli e viu o time perder, já que o Atlético jogou bem, massacrou o time do CRB, mas não conseguiu marcar. E no final da partida, o Willian fez no contra-ataque o gol do CRB. Final de jogo, CRB 1, Atlético 0. O Atlético que poderia
terminar a noite na liderança da Série B, Charles. Então, o resultado... Imagens da partida. Imagem da partida, um jogo muito atípico. Ontem, a equipe do CRB, uma equipe totalmente acuada, o Atlético teve aproximadamente 12 oportunidades, dentre essas... Foram 16 chutes a gol, sabia? Então, aliás, 16 chutes e 12 defesas do goleiro Vinícius. Vinícius Silvestre. O Vinícius que, inclusive, era o terceiro goleiro da equipe do CRB. O primeiro tempo em que o Atlético foi bem melhor do que o CRB. Aliás, o jogo todo. O jogo todo, o Atlético mandou na partida. O CRB que veio por uma bola somente. No segundo tempo, eu achei, depois que ele retirou o André Castro para colocar o Gilcinho, até os 15 primeiros minutos do segundo tempo, eu achei a equipe do Atlético um pouco confusa, destoando de tudo que aconteceu no primeiro tempo. Mas vale ressaltar a belíssima partida em que o goleiro Vinícius do CRB fez, isso impulsionando a vitória da equipe do CRB. Inclusive num belo chute do Jorginho, que ele fez uma defesa muito difícil. A queima-roupa, inclusive. Agora, vale ressaltar também o Atlético. O Atlético que, jogando dentro dos seus domínios, ontem 4.000 pessoas estiveram lá no estádio Antônio Ascioli. Você acha bom? Eu acho. Para quem é torcedor do Atlético, tá bom. Mas, enfim, o Atlético que jogando em seus domínios, vice-liderança, com a provável vitória, poderia chegar à liderança da Série B. Agora, não pode dar um mole desse, né? Com 16 chutes, 16 finalizações, 12 defesas difíceis do goleiro Vinícius. E aí, naquele contra-ataque no final do segundo tempo, o Atlético tomar aquele gol. E você viu o tamanho do Willi? Baixinho, rapaz. Naniquinho, atacante pequeno, subiu, tirou do goleiro Koziski, que pra mim falhou, viu? Não, mas ele antecipou o zagueiro. Mas o goleirão também... Mas é complicado também, o Edivaldo e amigos aqui do Alô TV Esportes. Aí, na verdade? Não, acho que já mostrou já. Agora, o fato é que o Willi, ele é um jogador que é reserva, não é titular na equipe do CRB, e é o 4º gol dele com a camisa do CRB na Série B. Você sabe que 2 gols foram de cabeça? De cabeça? 2 gols do Willi foram de cabeça. Com aquela altura? Com aquela altura toda. Que isso, hein? Enfim, o fato é que ainda mesmo com essa derrota da equipe do Atlético, o Atlético continua na vice-liderança, aguardando alguns resultados, porque nós sabemos que a 14ª rodada da equipe do campeonato da Série B só finda no sábado. Então, mais uma oportunidade que o Atlético teve de assumir a liderança. Agora, Série B é complicado, né? Complicadíssimo. Aliás, o Atlético, para mim, na minha modesta opinião, reitero, o Atlético precisa ligar o sinal de alerta quando joga no estádio Antônio Ascioli. Por quê? Por quê? Contra o Botafogo, o Atlético perdeu. Sim. Contra o Operário, virou primeiro para o segundo tempo, perdendo por 2-0. Virou 4-2. Ok, excelente, jogando em casa, fez o papel dele, que não fez o primeiro tempo, mas fez um bom segundo tempo, virou a partida por 4-2. E ontem, diante do CRB, o Atlético era tido e havido como favorito, perdeu por 1-0. Então, o que eu vejo é o seguinte, eu acho que às vezes, eu penso, porque quem acha não acha absolutamente nada. Quem acha não pensa. Exatamente. Então eu penso que é o seguinte, muito obrigado, viu, doutor Edivaldo? O senhor é muito gentil, me ajudando mais uma vez. Muito obrigado. É verdadeira. Posso continuar então, né? Sinta-se à vontade. Tá, muito obrigado então. Então, enfim, voltando ao assunto do Atlético, em qual eu falava, é o seguinte, a equipe do Atlético, o primeiro tempo é um primeiro tempo muito, muito ofensivo. O segundo, claro que sem as chances que o Atlético teve finalizadas de forma positiva, que seria o gol, que é o que o futebol precisa. Agora, no segundo tempo, eu quero falar muito do segundo tempo com relação ao Atlético. O Atlético já veio com uma substituição, retirou o volante André Castro, colocando o atacante Gilcinho. Dessa forma, ele recuou para mim o Moacir, que é um belíssimo jogador. O Moacir, ele termina o jogo aos 46 do segundo tempo, parece que ele sai andando como se tivesse começado, tivesse no aquecimento. Carrinho. Pelo amor de Deus, que belíssimo jogador esse Moacir. E olha que já é um jogador extremamente veterano. Agora, o Atlético, depois dos 15 primeiros minutos, de uma forma afobada, às vezes tentando finalizações, batendo nas costas do Jorginho, batendo nas costas do Pedro Raul. Pedro Raul também precisa melhorar bastante, não é só porque fez um gol lá contra a equipe do Londrina no Estádio do Café na última rodada, que poderá ter a sua vaga de titular assegurada. Ontem ele foi substituído pelo Rodrigo Rodrigues. O fato é que o Atlético, como você bem disse, o Atlético precisa matar o jogo logo no início, porque ele tem um volume muito grande jogando aqui no estádio Antônio Ascioli. Só que esse é o problema, esses apagões aconteceu contra o Botafogo, 5 minutos de apagão, falha do sistema defensivo, principalmente no segundo gol, e ontem também mais uma falha do sistema defensivo da equipe do Atlético. Também. Sim, então são
3 jogos, inclusive, aliás, 3 jogos dentro de casa. Dentro de casa, por isso é preocupante, ou não? Sim, preocupante. Claro, o Atlético tem um poder ofensivo muito bom, mas o Wagner Lopes tem que se preocupar bastante, como bem você disse, com a parte defensiva. Porque o Atlético tem um belíssimo goleiro, que é o Kozlinski, mas somente ele não vai poder ajudar. Aliás, quem quer subir precisa de regularidade, ok? Ok. O Atlético não está tendo jogando no Ascioli. É uma preocupação que a comissão técnica precisa solucionar o mais rápido possível, porque o Atlético vai precisar do fator casa para chegar ao acesso. Ok, então, agora vamos lá. Que nota, só para finalizar com relação ao Atlético, que nota você daria para as duas equipes ontem? Eu daria 7 para o Atlético e 3 para o CRB. Então, incrível, né? É engraçado. E eu tive um colega... Não, eu também quase que me assemelho com a sua nota. Eu tive um colega nosso, inclusive daqui a pouquinho ele vai nos assistir aqui, que eu falei que ia falar isso. Não vou citar o nome dele, claro. Um colega, aliás, um amigo. Ele deu nota 8 para o Atlético, aliás, 8 para o CRB e 6 para o Atlético. Por quê? Então, eu não entendi. Eu perguntei pra ele, porque sim. Ele falou, mas é porque o CRB venceu o Atlético. Mas o CRB jogou atrás da linha da bola. O CRB, se não me engano, teve 3 ou 4 oportunidades. Uma dessas oportunidades foi o gol do Willi. Enfim, pra mim, eu também penso que o Atlético foi bem, mas precisa matar a partida, coisa que não aconteceu ontem no estádio Antônio Ascioli. Ontem foi um jogo atípico, a gente pode falar assim, mas contra o Botafogo Ribeirão Preto não, contra o Operário o Atlético fez um bom primeiro tempo, aliás, um bom segundo tempo, um primeiro tempo irregular, e ontem o Atlético matou o jogo e não ganhou. Então, você quer falar sobre irregularidades. Com relação à Série B, nós sabemos disso. O que aconteceu com o Bragantino frente à equipe do Guarani? Jogou e o Guarani ganhou por 1-0. Exatamente. E o Bragantino contra a equipe do Cuiabá. Empatou por 2-2. Ou seja, o Botafogo de Ribeirão Preto veio aqui a Goiânia e venceu. Perdeu da equipe do Vila Nova. Então, ou seja, é um perde-ganha. É um campeonato extremamente muito equilibrado. Só que o Atlético precisa abrir o olho se tem o anseio de ter o acesso para a Série A do ano que vem. Aliás, ontem aconteceram 2 jogos. Além do Atlético ter perdido em casa 1-0 para o CRB, o América Mineiro bateu Londrina por 4-3. Para mim, surpresa, o América Mineiro, que tem camisa, tem tradição, o time está se reacendendo na Série B, rapaz. Então, o Londrina que empatou com a equipe do Atlético dentro de casa, aliás, venceu por 3-0, depois empatou por 1-1 com o Atlético dentro de casa, e ontem já saiu vencendo a equipe do América Mineiro. Eu assisti um pouquinho desse jogo aí. O jogo de 7 gols. O jogo de 7 gols, jogaço. Um jogo em que o gol do Paulão agora... Para mim, essa equipe do América Mineiro, se engrenar, como nós estávamos dizendo, ainda não deu liga, mas ela foi montada para o acesso. Claro que ainda é muito distante para isso. Mas um jogo de 7 gols, onde a equipe do América Mineiro saiu atrás, depois sofreu 2 gols, agora o gol do William Maranhão, gol contra. Exatamente. Tudo estava dando certo para a equipe do Londrina. Só que daí o que acontece? Uma força maior. E olha que deu até um pouco de público lá no estádio Independência, na Arena Independência ontem. O jogador do Londrina tentando. Agora o pênalti em cima do Júnior Viçosa. Você lembra desse jogador? Lembro, passou pelo Atlético, jogou no Goiás. Exatamente. Ele cai, sofre o pênalti, já pega a bola debaixo do braço. Foi pênalti mesmo. Foi pênalti. E o jogador até saiu. Ele se contundiu. Enfim, um dos 2 gols do Júnior Viçosa. O Júnior Viçosa que faz esse gol de empate em 2-2. E logo em seguida, Neto Berola, ele entra pela direita e faz um belíssimo cruzamento. Agora nós estamos... Neto Berola. E é rápido ainda, muito rápido. Ele vem pela direita, olha lá. Rodado. Olha lá. E aí ele acha quem? Mais uma vez, Júnior Viçosa. Esse Neto Berola. Cruzamento, belo cruzamento e bela finalização do Júnior Viçosa. Esse Neto Berola tem colocado fogo no boné do guarda lá pela equipe. Apesar que é um jogador mais experiente, mais veterano, ele sempre é colocado no segundo tempo, um jogador que dá um pouco mais de fumaça. Não é tudo isso também não, né? Enfim, aí logo na saída de bola, isso aí foi logo depois do gol do Júnior Viçosa. Que falha. Isso aí foi logo depois, porque o que acontece, até para os nossos telespectadores que estão entendendo, o Júnior Viçosa fez o gol, a equipe do América não se recompôs, e aí logo em seguida, a bola no meio de campo, lançou. E aí empate da equipe do América Mineiro, entendeu? Muito engraçado esse gol, aí logo em seguida, um gol do Zé Ricardo, um gol meio estranho, um gol de bico, olha aí se você acha se não foi um gol de bico. Um gol de bico. Foi de bico. Então, enfim, finalizando os 4-3 ontem, segunda vitória consecutiva da equipe do América Mineiro, que se continuar jogando o que jogou ontem, vai dar muito trabalho. Já saiu da zona do rebaixamento, né? Já saiu. É um álibi
já muito bom para uma equipe que estava estacionada na zona do rebaixamento. É uma confiança muito boa, viu, doutor Divaldo? Doutor Divaldo, me deixa dar os abraços aqui. À vontade, meu lindo. Aqui, ó, primeiro abraçar a galera bacana aqui, o Fernando Maio. Sabe o que o Fernando Maio tá escrevendo aqui? O quê? Ele falou assim que você tá devendo aquele churrasco para nós três. Não, vai sair aqui lá, com certeza. Pode ficar tranquilo, Pode ficar tranquilo, Fernando, aquele churrasco... Antes, porém, ele tem que fazer a terapia que ele me prometeu. Ah, tem essa também. Você faz a terapia e nós vamos para aquele churrasco somente nós três. Mandar um abraço pro Gêneso Matos, ele é filho do pastor Irã Lopes, irmão do MC Leitão. Um abraço também pro Gênesis, sempre nos acompanhando. Um beijo pra Kênia, aliás, na verdade, não sei se é ele que está assistindo ou se é a esposa, que é a Kênia e o Ailton, mais conhecido como Cria ou Cabeça de Guidom. Um beijo para Suzete Martins, sempre nos assistindo. Qual é o apelido do rapaz aí? Cabeça de quê? Cabeça de Guidom. Não. Não me pergunte como é que é colocar, não. Foi o pessoal lá da Engopa. Também mandar um abraço pro Valber Costa, parabéns pelos comentários. Charnilton, nosso irmão. Essa é gente boa. Quanta elegância, doutor Edivaldo Barbosa. Tá te elogiando aqui. Diz que a dupla é fera. Fabiano Oliveira mandando um abraço para você também. Essa é gente da melhor qualidade. O Wellington Carlos, mais conhecido como Taiguara, lá em Leopoldo de Bulhões, trabalhando, nos assistindo. Já brilhei por lá também. Você já brilhou em vários. Você é uma estrela que quase não é cadente. Ixi, tá certo. Vamos fazer intervalo? Na sequência, vamos falar do Goiás, que daqui a pouquinho, 7h15 da noite, lá em Itaquera, encaram a Pedreira. O Corinthians, em jogo atrasado da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Já a gente volta. Floricultura Uirapuru, especializada em flores e presentes. Temos muitas opções para surpreender e emocionar em qualquer ocasião. Arranjos de flores naturais e artificiais, buquê de flores e cestas de café da manhã ou chocolates com opção de perfumes da linha O Boticário e Natura. E ainda canecas personalizadas com fotos. Floricultura Uirapuru, Rua 17, em frente ao PSF do Conjunto Irapuru, 3249-4303 ou 99224-0465. Legal, voltamos para falar do Goiás. O Verdão entra em campo daqui a pouco, 7h15 da noite, no Itaquerão, em São Paulo, diante do Corinthians. O Goiás, pós-Copa América, ainda não venceu neste Campeonato Brasileiro da Série A e busca a reabilitação. Por força contratual, o Goiás não poderá utilizar o zagueiro Iago, os meias atacantes Marlone e Giovanni Augusto. Esses 3 jogadores foram cedidos por empréstimo pelo Corinthians e, portanto, não pode enfrentar o Timão na partida desta noite. O Goiás, portanto, vai tentar buscar a vitória, já que o time não vence depois que o campeonato paralisou para a disputa da Copa América. Robson Gomes, preparador físico, vai comandar a equipe alviverde no jogo desta noite. O Goiás, que vai anunciar de forma oficial hoje a contratação à volta do técnico Ney Franco. E aí, o que esperar do Goiás essa noite? Pouca coisa. Pouquíssimas coisas. Se o Goiás tiver a motivação que você teve para expressar seu comentário, o Goiás vai ser goleado. Olha, é engraçado isso, né? Porque o Goiás joga sem Giovanni Augusto, sem Marlone e sem Iago. Esses 3 jogadores são jogadores do Corinthians. Eu penso que o Corinthians deveria liberá-los para jogar contra eles, hein? Seria reforço. Reforçaria o Corinthians toda hora. Sabe por quê? Presta atenção, Edivaldo e amigos. Lembrando que o Ney Franco acertou, vale tudo, o preto no branco. Preto no branco. O Ney Franco, quando a equipe do Goiás o acionou, ele estava no aeroporto viajando para os Estados Unidos, como eu disse aqui no programa, quem acompanha sabe, o Ney Franco, ele mora nos Estados Unidos. Na última segunda-feira você disse isso aqui. Então, ele mora nos Estados Unidos, ele tem projetos, tem trabalho lá, além de projetos, ele trabalha lá, ele tem empresa nos Estados Unidos,
Então ele estava viajando, aproveitou, falou com o seu empresário, o empresário reuniu com a equipe do Goiás, está tudo fechado com relação à parte salarial. Então ele foi lá, resolveu rapidamente, está voltando, provavelmente quinta ou sexta-feira, o Ney Franco estará aqui até para comandar a equipe do Goiás frente à equipe do Vasco da Gama no próximo domingo às 7 horas no estádio Serra Dourada. Agora, com relação à equipe do Goiás, eu penso que o Goiás vai jogar de forma um pouco mais recuada. E sabe quem será o 10 do Goiás hoje? Quem? Léo Senna. Léo Senna? Não 10 com a camisa, porque hoje o Goiás ele joga com as camisas fixas. Joga com as camisas fixas, com a numeração fixa, aliás, com a numeração fixa, com os nomes atrás. O Léo Senna joga com a 20, evidentemente, mas hoje ele fará o terceiro homem. Agora, para mim, o Goiás, para tentar surpreender a equipe do Corinthians, que não é lá essas coisas de forma ofensiva, o Corinthians que sempre joga um pouco mais retrancado, dependendo muito do Pedrinho, que vem jogando bastante, do Wagner Love, que nós sabemos que é fazedor de gols, mas o Goiás hoje joga com uma espécie de três volantes. 3 volantes e o Michael ali, né? Tá tentando alimentar o Kaique. Vai jogar o Barça ou vai jogar o Renatinho? Por enquanto, tudo indica que jogue o Barça. Deve ter saído a escalação, eu vou pegar aqui no intervalo, mas tudo indica que seja o Barça. Se jogar o Barça, não muda absolutamente nada. Muda apenas o posicionamento do jogador Léo Senna, que quando estava na base, era esse jogador 10. Depois que ele subiu para a equipe do profissional, ele virou um segundo volante, que na minha visão rende bem mais. É um jogador que tem a qualidade de dar os passes longos. Lembrando, em passes longos, nós lembramos de Rafael Vaz, que ainda continua como titular, ao lado de Fábio Sanches, que terá sua oportunidade hoje, depois de muito tempo, jogando com a camisa do Goiás. Aliás, o Rafael Vaz é quase que intocável, né? É. Pelo menos quando o Claudinei comandava o time. Agora o Ney Franco está chegando, pode ser que ele perca o reinado. E sabe o que eu estava pensando? Claro que o Robson Gomes é uma pessoa maravilhosa, quem o conhece... É um profissional ímpar, notável. E o respeito que nós temos pelo Robson Gomes é ímpar, é de um caráter totalmente libado. Mas você sabe que quem indicou o Claudinei para vir foi ele, né? Foi ele? Foi ele. Então é por isso que ele vai manter a mesma formação. Certo, né? Por isso que ele vai manter a mesma formação. Ele, para começar, ele não é treinador. E ele não iria inventar, né? Claro, e ele disse outras coisas. Ele disse que tem 545 jogos com a camisa do Goiás, não é jogador, preparador físico, e 551 com a camisa do Coritiba. Então, de uma certa forma ou de outra, ele sempre está pronto, está do lado da preparação técnica de todas essas equipes. Então, ele vira e mexe, aprende um pouquinho. Então, eu também penso que ele não vai inventar. Eu na minha visão... como o Goiás tomou 2 sapatadas de 6, inclusive essa muito útil, porque no jogo contra o Flamengo foi falhas individuais, contra o Santos foram falhas coletivas. Então tomou um passeio, um banho tático, todos nós vimos, ficamos até tristes com relação a tudo isso, mas da forma que o Robson Gomes deve ter falado com os seus jogadores, o Goiás hoje, provavelmente, se criar um empate, já seria bastante óbvio. Aliás, o Goiás não vai... impor um esquema kamikaze, aquele esquema suicida, como fez contra o Santos. Pelo amor de Deus. Aí tem que cair meio mundo na serrinha. O que o Goiás precisa fazer? Valorizar sobremaneira a marcação, se impor na marcação, jogar como o CRB jogou aqui ontem. O que tem dificuldade nisso? Nenhuma. Porque está jogando na Série A, tem que colocar todas as equipes, tem que enfrentar todas as equipes de peito aberto? Nunca, jamais. É evidentemente que isso iria acontecer. E nós já falamos, CSA e Avaí abraçaram a causa para Série B do ano que vem. Tomara que o Goiás não abrace essa causa. Falando em Goiás, quando a gente fala de Goiás, dá muito tumulto. Aliás, aqui. Vou falar uma coisa antes de você Pode falar, isso. você é o dono aqui, ué. Lá nos anos 90, quando o Mike Tyson lutava, você lembra? Claro, ué. Você, eu era novinho, eu era bem novinho. Eu era desse tamanho, fosse lutar com o Mike Tyson, você iria encarar ele? Iria correr dele lá no ringue, né? Não, eu ia ficar fazendo isso para ter um empate técnico. Porque ele não ia me pegar mesmo, eu ia ficar correndo. É ele, Mike Tyson, Holyfield, todo mundo. Ia correr. Você ia enfrentar de cara a cara? Não. Só porque você era peso pesado, você ia enfrentar? Não, não sou peso pesado, nunca. Não, eu tô falando se você fosse. Ah, se eu fosse. Entendeu? Não. Que isso, você está totalmente esbelto, doutor. Que isso, né? Acho que o senhor tá meio... Abraço pra quem aí? Então, vamos mandar um abraço, lembrando que daqui a pouquinho ele vem. Luciano do Esporte falando que hoje dará o Goiás dele. Ele torce pro Goiás? Rapaz, ele falou que hoje dá o Goiás dele. Você acha que dá o Goiás dele hoje? Ô Luciano, lamento te decepcionar, mas a missão é difícil. Quero ver se ele fala isso Vamos no programa. torcer, mas é Quero difícil. ver se ele fala isso no programa de hoje. Daniel Henrique, mais conhecido como Dani Boy, meu grande amigo, filho do Odilon, ele é fluminense roxo.
Está ruim para esse Goiás, é muito ruim. Vamos lá, mandando um abraço também. A Regiane, sua esposa, está aqui nos assistindo. Paulo Henrique, vai ser mais um sacode para cima do Goiás. O Taiguara fala assim que eu comecei a cornetar. Não é que eu comecei a cornetar, são fatos. Conto fatos, não argumentos. Em todo caso, muito obrigado pela audiência. Mandar um abraço aqui também para... O Paulo Henrique falando aqui, o Goiás perdeu a chance de negociar o Michael por um bom dinheiro. Caiu o preço, agora só joga no Goiano. Você concorda com isso? Não. Michael é um baita de um jogador, uma boa revelação. O Goiás vai negociá-lo bem, pode ter certeza disso. E tem mais mensagem? Tem a última aqui, a Cofaria Dedé falando assim, boa noite, meu amigo Edivaldo Barbosa, manda um abraço pro meu pai Divino Caetano, do Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Grande Divino, gente boa, grande Novo Mundo, lá onde eu finquei minha história. Ele tá pedindo pra você mandar um abraço pro pai dele, o Divino Caetano, e pros filhos, Cauã e Davi, torcem para o Vila. Cauã e Davi, o Divino é pai dele, né? E o Cauã e o Davi torcem para o Vila Nova. Vila Nova. E mandar um abraço. Grande torcida do Vila. E mandar um abraço também para Edivaldo Santos, seu xará. Edivaldo Santos. Lá em Campo Grande. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Onde eu já brilhei. Já brilhou. Ê, Brasil. Para finalizar com relação ao Goiás. O Goiás buscou no mercado o melhor nome para recuperar o time nesse Campeonato Brasileiro da Série A, no caso do Ney Franco? Para mim não, nós estamos falando isso no decorrer da semana, para mim não, o Goiás precisava de um outro nome, só que como o Ney Franco teve a credibilidade de subir a equipe do Goiás no ano passado, ele deixou as portas abertas, só que ele saiu do Goiás, mas não quis nem ouvir a proposta do Goiás, justamente porque ele mora nos Estados Unidos, tinha família, tem trabalhos lá, enfim, agora ele tentou a Chapecoense, não conseguiu, volta para o Goiás. Para que o Goiás pudesse trazer um outro treinador mais forte, mais top, acima do Goiás, diríamos assim, o Goiás precisava propor um projeto para esse treinador, coisa que não iria acontecer. O que seria o projeto? Libertadores, Sul-Americana, alguma situação assim, além de trazer jogadores. Antes de falar do Vila Nova, a última pergunta com relação ao Goiás. É mais fácil para o Ney Franco recuperar o futebol do Goiás neste Brasileiro da Série A ou do Marcelo Cabo, no comando técnico do Vila Nova, levar o Vila para cima da tabela de classificação? Eu penso que o Ney Franco, a possibilidade do Ney Franco melhorar a equipe do Goiás é melhor, apesar que eu penso que o Goiás vai brigar para a zona do rebaixamento. Maravilha, vamos falar do Vila Nova, que volta a campo na próxima sexta-feira, lá no Paraná, norte do Paraná. Ponta Grossa. No centro-sul do Paraná, vai enfrentar o Operário lá em Ponta Grossa. Ponta Grossa. Sabe quem está voltando? Quem? Alain Mineiro. Alain Mineiro, que eu ia falar agora. Alain Mineiro. Você ia falar? Você acha que o Alain Mineiro volta ou não? Volta, né? Deve voltar, né? Como titular? Enfim, Marcelo Cabo deu uma entrevista ainda há pouco falando que o Alain Mineiro está de volta, viaja com a delegação amanhã para Ponta Grossa, lá no estado do Paraná, para enfrentar esse jogo inédito, como você bem disse. Primeira vez? Nunca enfrentaram? Nunca se enfrentaram? Que eu me lembro, não. Não, acho que não. Como você é novinho, às vezes nos anais do futebol nós vamos buscar alguma coisa. Tenha feito um amistoso lá em Fernando Noronha. E eu não fiquei sabendo. Fernando Noronha, então no Acre. Pode ter sido isso mesmo. Ou Afeganistão. Provavelmente. Então, enfim, o Alain Mineiro está de volta com a camisa do Vila Nova, ficou 15 dias parado, está recondicionando, aliás, recondicionou. Segundo o Marcelo Cabo, a melhor contratação do Vila Nova agora será o Alain Mineiro. Será? Falou isso agora. Primeira mão para vocês. Vamos esperar o Vila Nova com o Alain Mineiro, se ele consiga a terceira vitória fora de casa nessa Série B. E é mais uma vez que eu falo da Série B em relação ao Atlético, também com relação a essa competição. O Vila Nova é uma incógnita. Quando você pensa que o Vila Nova vai deslanchar jogando no estádio Serra Dourado, o Vila Nova faz uma partida pífia, fraca tecnicamente. Agora, com a volta do Alain Mineiro, segundo o Marcelo Cabo, extremamente motivado, existe a possibilidade de Bruno Mezenga e Elivelton zagueiro, e Bruno Mezenga... Já saíram no bid os nomes. Não, existe a possibilidade de serem utilizados, já que eles já saíram no bid. Ou seja... O Vila Nova tem todas as peças em que o Marcelo Cabo vinha pedindo. Agora basta colocar no papel. Volto a dizer, o Marcelo Cabo já se encontra há 3 semanas no comando técnico do Vila Nova. Já está mais do que na hora de ter a cara do Marcelo Cabo na equipe do Vila Nova. Você não pensa assim? O Vila teve uma boa pontuação sob o comando dele. Empatou 2 partidas e ganhou uma. São 5 pontos. Ei, rapaz, mas quando a gente fala de Vila, isso aqui treme, viu, Edivaldo? A esposa do Luciano do Esporte, Vila, ela é Vila? Rapaz, ela é Vila e o esposo é Goiás. Quem manda lá é ela, claro. É claro, a mulher que manda. Com certeza. Também o Lambert falando Vila. Um beijo também para minha querida amiga
Gabi Palmezoni nos assistindo também, um forte beijo para ela. Agora, com relação ao Vila Nova, mais uma incógnita. Volto a dizer, o Vila Nova não tem essa confiança, ainda não tem esse padrão. Pensávamos nós que tivesse feito esse padrão contra a equipe do Brasil de Pelotas, coisas que não aconteceu. Maravilha. Para finalizar, hoje tem Cruzeiro e Grêmio. Não, Cruzeiro e Internacional. Cruzeiro e Internacional, desculpa. 9h30 da noite. É porque é o seguinte, eu É porque é tudo do Sul. É porque é tudo do Sul. Lembrei da Renata Aí Fã, você lembra do Renato Gaúcho. Ah, não. Eu lembro da Nossa, Renata, você lembra do Renato. Tem base, negócio. Você acha que quem ganha hoje? É o Cruzeiro. Eu vou de empate hoje com o Internacional passando no jogo de volta. Não, vou mudar de opinião. Ixi, tá em vou cima no do muro? empate Você tá pela parecendo... Renata Fã. Hã? Pela Renata. Você vai pela Renata? Pela Renata, eu vou no empate. Você tá parecendo um colega nosso que trabalha numa grande rádio agora, que tem só uma letra. A rádio agora só tem uma letra. Ele fala assim, não, é porque o Cruzeiro pode ganhar, mas também pode empatar. E às vezes o Internacional pode vencer. Não. Você tá parecendo um colega. Declarado da Renata Fã. Se fosse só você, tava bom, viu, doutor? Se ela tiver defeito, você sabe, né? E eu tô esperando a ligação da Paola também. Tá Acho bom. que depois da novela vai me ligar, tá? Vamos embora? Vambora. Arrisca um placar aí. Corinthians e Goiás. Rapaz, complicado, hein? Pocou, hein, Mestre? 2x1 pro Corinthians. Eu vou de 2-0 de Timão. Lamentavelmente. Pra mim, 2x1 pro Porque o Goiás Corinthians. não dá conta de ganhar lá. E o Ney Franco vem pra tentar melhorar o futebol do Michael. A partir do jogo contra o Vasco da Gama no domingo, 7 da noite. Aqui no estádio Serra Dourada. Vamos embora? Um forte abraço pra você, um forte abraço a todos que estiveram conosco aqui em mais uma edição do Alô TV Esportes. Lembrando que daqui a pouquinho, não saiam daí, tem Luciano do Esportes com Arena Esportes, com Tom Chorão como convidado. E em seguida, o fenômeno tio Leno Silva. Leno Silva com Alô Notícias. Tá certo, tá chegando aí, portanto, no Arena Esporte, o Luciano do Esporte. E, na sequência, o jornalista competente, por sinal, Leno Silva com Alô Notícias. A gente volta amanhã, a partir das 18 horas. Gente, um abraço e até amanhã. Super promoção do Dia dos Pais, Só Ótica e Alô TV. Passe agora um WhatsApp para esse número e você já está concorrendo a um óculos Ray-Ban original e também a um óculos de grau, oferecimento aí da Só Ótica e também da sua Alô TV. Presenteie o papai com a Só Ótica e com a Alô TV. Passe agora um WhatsApp e diga que viu aqui esse anúncio.